Sim, terminar um relacionamento amoroso pode ser difícil, pois envolve sentimentos de perda, tristeza, decepção, raiva e confusão. Não existe uma fórmula para se chegar ao ponto de conversar sobre o término. Cada pessoa age de um jeito diferente. Alguns terminam tudo de uma vez, outros dão escândalo, outros vão caindo fora aos poucos, empurrando com a barriga. É o que está acontecendo agora com um casal muito famoso. A Globo e o Lula viveram um caso de amor, mas agora, com a inflação, a impopularidade do bebum e a implosão do regime, nota-se uma esfriada no relacionamento. Funcionários da Globo News já estão discretamente tentando se desvencilhar do Nove Dedos. Mas como eu disse, todo fim é triste, e gente como Andréa Sagui não disfarça a depressão. Venha ver, tá melhor do que as novelas da Globo. Assim como o regime supremo PT quer acabar com a sua liberdade de expressão, as dores nas juntas e articulações acabam com a sua liberdade de se movimentar, de caminhar, de viajar, de praticar esportes. É por isso que você precisa conhecer o Nato Shark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural feito para auxiliar no tratamento das dores nas juntas e articulações. Muitos inscritos aqui do canal já compraram, tomaram e aprovaram. Olha só! Nato Shark tem ação 24 horas por dia, alivia a dor durante o dia e regenera as cartilagens e fortalece os ossos durante a noite. Ah, e Nato Shark é alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga taxa de entrega. Além do mais, a Nato Shark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram o L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que nós. Então não perca tempo, fique livre dessas dores chatas. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu Nato Shark dia e noite, agora mesmo. Depois de ser massacrado no caso do Pix, virar meme no caso dos alimentos vencidos, ser xingado no caso das laranjas e ver a sua popularidade despencar até no Nordeste, o presidente Luiz Putaço Lula da Silva agora encara a crise do reajuste nos combustíveis. Por favor, me ajuda. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, se reuniu com o Nove Dedos nesta segunda-feira e tem um encontro agendado hoje com investidores privados para discutir a defasagem nos preços da gasolina e do diesel. Segundo relatos obtidos pelo Estadão, a presidente da estatal deve ser pressionada por representantes de investidores privados que querem saber se a Petrobras vai praticar preços de mercado ou se vai reconhecer que está contendo aumentos a mando do descondenado. Nenhuma das duas respostas deixa Stalinácio em uma situação confortável. Ou os preços vão subir, ou o bebum será novamente acusado de interferir na companhia. Além do mais, o aumento no preço dos combustíveis vai impactar toda a cadeia produtiva e deixar os alimentos ainda mais caros. Sim, os alimentos, aqueles que estão fazendo o povo se revoltar contra o Satanine. E do mesmo jeito que o governo falou que se a laranja tá cara, é melhor pegar outra fruta, ele vai dizer que se a gasolina tá cara, é melhor andar a pé. Como você pode imaginar, sobrou para o departamento de propaganda do regime, a Globo News. A confusão, o choro e o ranger de dentes tomaram conta dos jornalistas. Nem eles sabiam o que dizer para passar pano para o regime. A apresentadora e babá do Lula, Leilani Neublá, tentou de todo jeito botar a culpa em outros, mas quase ficou vesga de tanta confusão. A partir então de fevereiro, tá? Sábado, os combustíveis sobem
com o aumento do ICMS, não tem nada a ver com o aumento do dólar. Na gasolina, o imposto vai ser de R$ 1,47 por litro e no diesel de R$ 1,12. Você está vendo ali preço por litro do ICMS. Em relação ao mercado internacional, os nossos combustíveis ainda estão mais baratos aqui no Brasil. Na gasolina, a diferença é de 7,54% e no diesel a diferença é maior ainda, 15%. Mas prepara o bolso porque vai subir, viu, Camila? A gasolina está barata, mas prepare o bolso. É a Globo sendo a Globo. A Globo nunca mostrou o valor do imposto no preço do combustível assim antes, claramente manipulando a percepção popular ao ver essa informação na tela. E ainda suando para dizer que é mais barato no Brasil. Em relação ao mercado internacional, ela disse que temos o combustível mais barato. Faltou ela dizer que temos o pior poder de compra, devido também à desvalorização do real. R$ 6,39 o litro e a cara de pau dessa mídia de falar que ainda tá barata. Se não fosse Lula, a gasolina já estava a R$ 10 mais 10. E olha a ênfase que ela dá no motivo ser o ICMS, quase como um... Viu? O ICMS é estadual, não é culpa do Lula, são os estados que aumentaram. O regime stalináceo, desde junho de 2023, abandonou o PPI, Paridade de Preços Internacional, e já há uma defasagem artificial criada pelo atual governo, a exemplo do que fez a Dilma em 2015. Essa defasagem de bilhões de dólares é paga pela Petrobras. Estão endividando a estatal para vencer as eleições. Quem quebra primeiro? A Petrobras ou o governo federal? Mas os colegas da Leilani Neublar não estavam com um discurso tão ensaiado quanto o dela. Na verdade, um clima de velório tomou conta da Globo News à tarde. O primeiro a entregar os pontos foi o Merval Pereira. O problema mostra que o governo realmente não está tendo uma visão geral dos problemas. Você disse que é uma tempestade perfeita e o governo devia saber disso. O governo, se tivesse alguém pensando no futuro, alguém teria lembrado que ia coincidir tudo ao mesmo tempo. O Copom, a reunião do Copom já estava marcada e já está previsto um aumento, o diesel já está chegando no limite, os juros estão aumentando, então deviam ter feito uma coisa paulatina, já prevendo que haveria um problema maior no conjunto das coisas, né? Mas é isso, o governo não tem ninguém que esteja planejando o futuro e advertindo que certas coisas têm que ser feitas paulatinamente para não haver um choque, como está havendo um choque no preço dos alimentos e vai aumentar em vez de diminuir. É uma falta de planejamento realmente clara. Não é falta de planejamento não, Merval. É falta de competência, de honestidade e de vergonha na cara. O governo bate recordes de arrecadação, mas não planeja, não realiza e só está preocupado em polarizar o discurso como se isso fosse importante para a população. Não é, e isso uma hora cansa. Toda a equipe da Globo está caindo na real. O Merval sempre foi um dos mais espertos aí, o que não significa muito, mas agora até as tietes militantes petistas estão murchinhas. O economista Daniel Souza arriscou perder o emprego e falou verdades para Mocréia Sadi. Pois é, Sadi, se a gente compara o atual governo com o governo anterior do presidente Lula, no governo anterior ele fez exatamente isso que você está sugerindo. Quer dizer, ele começou organizando as contas públicas. Ao organizar as contas públicas naquele mandato, o dólar desabou. Você também teve uma queda muito importante da taxa Selic, depois que arrumou as contas públicas, isso no mandato anterior. E aí, mais perto da eleição, você tinha fôlego para lançar o PAC, para fazer investimentos, para tentar impulsionar o crescimento econômico, ganhar capital político e acabar tendo ali sucesso do ponto de vista eleitoral. Agora, e aí, claro que o governo vai se defender, dizendo que a contingência é diferente, ok, mas o fato é que o governo não fez no início do mandato o que normalmente se faz, que é arrumar as contas públicas.
Quando você não arruma as contas públicas, isso acaba batendo no câmbio, acaba batendo no juro, que é exatamente o que a gente está vendo agora. Quando você pega o preço do diesel, o diesel tem um componente dolarizado, quer dizer, o dólar mais alto faz com que o diesel tenha que ficar mais caro no Brasil. O dólar mais alto faz com que a inflação fique pressionada e, consequentemente, o Banco Central tenha que praticar juros maiores, dentro de um contexto onde as expectativas de inflação elas têm aumentado. Quer dizer, a gente já está projetando para 2024, ou melhor, 2025, uma inflação acima de 5%, quer dizer, uma inflação acima da margem de tolerância da meta estabelecida pelo Banco Central. A inflação já é algo que incomoda os brasileiros, particularmente os mais pobres, e tudo isso porque você não fez no início do mandato o que deveria ter sido feito, que é organizar as contas públicas e, consequentemente, abrir espaço para que a economia tivesse um pouco mais organizada. Agora vai ser mais complicado, porque você fazer no meio do caminho um ajuste das contas públicas dentro de um contexto onde a sua credibilidade já está arranhada, onde você não tem ali uma percepção geral de que você está tão comprometido assim com o equilíbrio das contas públicas, vai ser ainda mais difícil. Mas o fato é que a gente está falando de uma economia que dá sinais de desorganização. O governo já poderia ter feito no passado e não fez. E a impressão que fica é que o governo apostava que a coisa ia se resolver. Em algum momento não vai precisar reajustar o diesel porque vai acontecer alguma coisa que vai nos salvar. E não aconteceu. Agora você vai ter que fazer tudo de uma vez. A saga paradoxal continua. Segunda paulada da Globo News do dia no governo do Lula. Será o efeito Trump? Não tem como ser mais didático do que isso. Se a pessoa não entende, é porque sofreu lavagem cerebral ideológica. E a cara da Sadi quando o Daniel elogia o presidente Bolsonaro no que diz respeito ao setor econômico? Impagável. Eis aí uma questão que a mídia tradicional não admite. Na gestão Bolsonaro estava tudo organizado e tudo no azul. E esses lulopetistas bagunçaram tudo. E deu no que deu. Não! Mas nada foi tão totoso quanto ver a comentarista e assistente de palco do Lula, Mocréia Sadi, murchinha, murchinha, suspirando e também entregando os pontos. Tem um meme que me mandaram esses dias por outros motivos, mas que vale para isso que você está falando, que é onde foi que eu acertei, porque onde foi que a gente errou está muito claro. Claro, é. Então, assim, isso vale para o Brasil em vários setores. A gente está vendo na segurança pública, você está trazendo essa agora, a gente repercutindo a notícia do diesel. De fato, eu falava aqui no começo do programa hoje que o governo também está correndo atrás dessas notícias, com medo, temendo, monitorando a repercussão, porque também poderia ter feito um ajuste no comecinho do governo Lula 3, Otávio. Que agora ele vai ter que fazer em 25, podia ter feito em 23 e não ficar tão pressionado às vésperas da eleição presidencial. Mas não fez o dever de casa em 23, como Lula fez em 2003, e agora vai ficar correndo atrás desse prejuízo, porque o governo não tem gordura para queimar. Então, qualquer sinal de um desgaste que seja, o governo já fica desesperado, porque pode respingar na questão eleitoral, que é disso que se trata. Ninguém está pensando em eleição. Eu falo aqui o tempo todo, eles só estão pensando em eleição. Do governo à oposição, o único assunto que importa é a eleição. Para começar, Lula não fez o dever de casa. Em 2003, ele pegou um plano monetário que tinha resolvido 80% dos problemas do país. Mesma coisa de pegar a prova pronta, faltando só escrever o nome. Tá ficando difícil passar pano, hein, Mocréia? O desespero da Globo para ressuscitar esse governo moribundo é hilário. As meninas do Lula estão dizendo que era melhor ter ferrado com o povo no começo do desgoverno, pois agora virão as eleições presidenciais. Surreal, mano. Isso não é jornalismo. O Brasil quebrado e a Sagui preocupada com a reeleição do Lula. A imprensa apoia um ex-condenado e líder do maior esquema de corrupção da história e agora se pergunta: onde foi que a gente errou? Essas pessoas ficam debatendo o que o governo deveria ter feito, mano. Por isso eles não têm mais credibilidade. Só entre militantes extremistas de esquerda que são levados a sério.
fica cada vez mais forte nos meios políticos, no mercado e agora bateu na imprensa a percepção de que o governo Lula está num acelerado processo de implosão, diminuindo muito a possibilidade de reeleição ou de o Satanaine fazer um sucessor. O reflexo a gente vê aqui. Clima de velório na Globo News, alguns funcionários já pistola da vida desembarcando e metendo pau, outros como a Mocreia, tristonhos. Mas não adianta ficar tristinho agora. A gente sempre vai se lembrar de com quem você dividiu a cama. É o fim do relacionamento da Globo com o Lula e o fim do próprio governo. A gente avisou que namorar vagabundo ia acabar em lágrimas. O feijão caiu, o povo come, o povo é terra, o povo bebe, porque agora é Lula, o maior presidente da história do Brasil. Lula! Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.